Olá, meus amigos. Quem foi Bembem da Paraíba? Falar de Bembem da Paraíba é muito fácil, porque ele foi um grande profissional. Quem conheceu Bembem da Paraíba sabe. Bembem da Paraíba foi um dos maiores empresários do Brasil e talvez seja o maior do Norte e Nordeste. Aqui do Nordeste, aqui do Piauí, e aqui do Piauí foi o maior empresário de shows, dono de bandas, 3 bandas, os Bembens da Paraíba e outras. Falar do Bembem da Paraíba, ele era uma lenda viva da música piauiense, da cultura piauiense, nunca referenciado pelas entidades culturais, pelo governo estadual, pelo governo municipal de Teresina. Deveria ter sido mais bem valorizado, né, como produtor cultural, como incentivador da cultura do Piauí, da música piauiense. Bembem da Paraíba, ele era de Cajazeiras, da Paraíba, e veio para cá nos anos 60, né? Adotou o Piauí como estado de sua moradia, mas ele era de Cajazeiras, na Paraíba. E aqui ele fez história, o Bembem da Paraíba, mais de 50 anos contratando os maiores artistas do Brasil, do romântico, né? Até Roberto Carlos, nos anos 60, o Bembem da Paraíba contratou, né? Nos primeiros LPs do Roberto Carlos, 63, 64, 65, o Roberto esteve aqui em Teresina, contratado pelo Bembem da Paraíba. De lá para cá, dos anos 60 para cá, o Bembem viajou esse estado todo, né? Todos os municípios do Piauí levando os artistas. Ele contratava naquela época que não existia internet, não existia o contrato escrito, né? Aquele contrato no papel que o cara tinha que dar 50%. Hoje em dia o contrato formal, né? Que a pessoa tem que dar aquela garantia de 50% antes, as passagens aéreas, e 50% uma semana antes do show, ou na hora do show, como hoje em dia acontece, e de lá pra cá, dos 30 anos já acontece. Naquele tempo era contrato de boca, de acordo. Olha, você vem aqui pro Piauí, eu tenho um show aqui, a gente faz outros shows, eu falo com os donos de clubes. O cantor vinha, né? O cantor que estava famoso, estourado no Brasil inteiro. Naquela época vinha, o Bembem tinha aquela credibilidade, aquela amizade com os grandes cantores famosos, né? Era aquelas festas de portaria. E o cantor vinha só no acordo, só na amizade que ele tinha com o Bembem. O Bembem tinha esse dom de encantar, o dom de convencer, aquele dom aquela credibilidade com os artistas, com os empresários dos artistas, né? Hoje em dia é complicado você trazer um cantor sertanejo desses de sucesso, um cantor de forró desses do momento. Hoje em dia o Bembem não conseguia mais trabalhar assim. É por isso que ele foi. O trabalho dele foi diminuído por isso, porque a, os contratantes, os artistas, as coisas atuais do momento de hoje requer mais segurança para o artista vir, né? Tem que ter o dinheiro garantido, tem que ter uma garantia, tem que ter uns 50%. E o Bembem não, o Bembem naquele tempo ele trazia o cantor na raça mesmo, só no gogó, só na credibilidade, na amizade, né? Os artistas queriam viajar, queriam fazer shows, era em circos, era em clubes, era shows particulares, né? Show de portaria, né? Às vezes o show não dava nada, né? O cantor vinha de ônibus, né? Sem nada, até com dinheiro próprio o cantor vinha. Do bolso, né? Aventurando ganhar aqui com os shows que o Bembem. Olha, aqui eu tenho vários shows para você. O Bembem hospedava os músicos na casa dele, os grandes cantores do passado.
fazia a casa dele de hotel. Porque o Bembem não tinha nem dinheiro guardado para garantir a vinda dos artistas. Não tinha dinheiro guardado para dar 50%, o Bembem não tinha. Então o cantor vinha mesmo na raça, mesmo só na amizade, aventurando, ganhar. Às vezes não dava, às vezes os shows às vezes chovia, às vezes era um clube que não tinha ninguém, não dava ninguém. Às vezes um clube que não tinha muita clientela, muito público, né? E às vezes aqueles shows eram fracassados, mas mesmo assim o Bembem conseguia contornar ali as despesas, dava o que dava, dividia, os músicos faziam aquele também acordo. E eu sei que no final o Bembem ia levando a vida e os artistas voltavam outras vezes. Às vezes os shows eram bem sucedidos, dependendo da cidade, dependendo do clube que o Bembem colocava, às vezes dava certo, né? 90% dava certo, né? E aí o Bembem ficava com aquela credibilidade, né? Mas era muito difícil, a vida do Bembem como produtor, como empresário de shows, era complicado mesmo. Sem dinheiro, sem recurso próprio para manter os artistas, né? Mas hoje em dia os artistas reconhecem o trabalho do Bembem, reconheciam, né? Até os artistas que ainda estão vivos, eles hoje quando falavam em Bembem da Paraíba, todo mundo dizia meu amigo, eu conheço, né? O Bembem empresariou, para resumir aqui, o Bembem empresariou os maiores cantores do Brasil. Eu posso citar aqui alguns, né? Além do Roberto Carlos que eu falei, o Bembem empresariava o Genival Santos, vou citar alguns, o José Ribeiro, José Roberto, Fernando Mendes, José Augusto, Diana, Aldair José, Reginaldo Rossi, Baltazar, quem mais? Todos eles que você pode, Luiz Carlos Magno, você pode imaginar aí, né? Do Brega, Roma, Ivan Peter, José Orlando, Alípio Martins, Renato e seus Blue Caps, muitos, Folhas, Trepidantes, que ainda hoje estão tocando aí, fazendo shows, né? Os Fibres, o Almir Bezerra, né? Depois que o Almir saiu da banda dos Fibres, o Bembem fez muitos shows com o Almir. Era o artista que mais o Bembem levava, fazia shows aqui. Era o Bembem, era o Almir Bezerra, os Folhas, Renato, José Orlando, né? Nino Rafael, Borba de Paula, Mardônio, esse pessoal da Lambada, Beto Douglas, né? Todos, o Almir Bezerra se hospedava na sua casa, né? O Borba de Paula, o Ivan Peter, né? O Genival Santos ficava dias e dias, né, hospedados. Quer dizer, o Bembem tem um legado de contribuição, deixou o seu legado de contribuição para a música piauiense, para a cultura, para a música popular. Luiz Carlos Magno, o Newton César, né? Lembrando aqui devagarzinho, eu vou lembrando dos artistas que o Bembem andava dentro de uma Kombi, os Bembens da Paraíba. Ele andava dentro de uma Kombi com esses artistas de município em município aqui do Piauí, Maranhão, no Ceará. Valdir Soriano, eu ia esquecendo aqui, Valdir que fez muitos shows pro Bembem ali no Show de Estrelas. E sem falar, meus amigos, as bandas, os artistas, os músicos aqui do Piauí que o Bembem deu oportunidade em suas bandas, né? Nas 3 bandas, o Bembem estava muito bem de vida nos anos 70 aqui em Teresina. Carrões, né? Casa Boa. E tudo se perdeu ao longo que ele foi perdendo o mercado, né? Ficando sem espaço, né? A atualizações das coisas, o momento foi, as coisas foram mudando, ele não foi se atualizando, não foi acompanhando a mudança o progresso como se faz contrato, como se empresariam artistas. Mas enfim, o Bembem nos deixou, mas deixou seu legado, aquela contribuição de um grande empresário de show do Piauí, do Norte e Nordeste. Fica aqui a minha homenagem ao grande Bembem da Paraíba. Que Deus o tenha, receba ele, que Deus tenha recebido ele em sua glória.
E obrigado, Bembem, pela sua amizade, pelo seu trabalho, pela sua contribuição à música piauiense.